Glória a Deus, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 2. Diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Fala comigo, cheios do Espírito Santo. E passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, vá um pouquinho mais à frente. Abra comigo em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, versículo 18. E quem achou, dá um glória a Deus aí para me ouvir. Glória a Deus. E diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Feche seus olhos, querido. Convide o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para a sua vida. Fala com o Espírito Santo um pouquinho aí. Com seus olhos fechados, tenha um tempo com o Espírito Santo. Libere espaço dentro de você para o Espírito Santo. Eu quero te falar nessa noite, querido, que o acusador não é ele. Escuta o que eu estou te falando aqui nessa noite. O acusador não é o Espírito Santo. Não é função do Espírito Santo te acusar. Libere espaço para ele dentro de você nessa noite. Fale com ele, querido. Porque é ele que vai sarar você, é ele quem vai curar você, é ele quem vai restaurar a sua vida, é ele que se move em compaixão. Você está tentando argumentar com o Espírito Santo a respeito das coisas que você fez, ou a respeito das obras que você faz, e não tem nada a ver com isso. Você precisa contar com a graça. Você precisa contar com a graça de Deus para continuar, para caminhar. E graça nada mais é do que favor imerecido. É favor que nós não merecemos. Sabe quem pode te revelar graça nessa noite? É Ele, é o Espírito Santo. Quantas acusações têm ferido você, têm machucado você? Quantas palavras têm sido lançadas a respeito da sua vida? E Ele está falando aqui nessa noite que você precisa contar com a graça. Quantos aqui hoje puderam parar um pouquinho das suas vidas e falar: Espírito Santo, eu te amo, eu preciso do Senhor. A palavra diz que o Senhor me ensinaria todas as coisas.
O meu Jesus me disse isso, que o Senhor me ensinaria todas as coisas, Espírito Santo. E tem muitas coisas que eu não sei. E tem muitas coisas que nós não sabemos. Quem aqui hoje diz: Espírito Santo, eu te amo? Quem aqui hoje reconheceu que Ele não é uma fumaça, Ele é uma pessoa? Quem hoje entendeu aqui que Ele não está longe de você, Ele está dentro de você? Nós te damos espaço, nós te damos liberdade nessa noite. Nos leva ao centro da vontade de Deus, Espírito Santo. Nos leva ao centro da vontade de Deus. Nos ensina a ser igreja. Nos ensina, Senhor, a ser igreja. Nos ensina isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Em algumas versões, contendas. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, eu quero te falar nessa noite que você possa confiar na ação do Espírito Santo. Confie no Espírito Santo. Uma revolução na vida de uma pessoa, ela começa em Jesus. E a partir do momento que você tem Jesus na sua vida, você também tem o Espírito Santo. É impossível alguém falar que tem o Espírito Santo, mas não tem Jesus. Porque Jesus é quem envia o Espírito Santo. Então, quando você um dia se decidiu a falar assim: olha, eu vou caminhar com Jesus, eu reconheço Ele não apenas como Salvador da minha vida, mas também como Senhor da minha vida. Nesse momento de entendimento, você recebe uma renovação na sua mente e no seu espírito. E você passa agora a comportar dentro de você o Espírito Santo. E a partir desse momento que o Espírito Santo ele entra na minha vida e entra na sua vida, querido, Deus está nos convidando a entrar debaixo de uma palavra chamada dependência. A partir do momento que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu preciso entender que eu tenho que ser dependente do Espírito Santo. Eu preciso conhecer a voz do Espírito Santo. Eu preciso ter relacionamento com o Espírito Santo, porque, querido, sem o Espírito Santo falar com você, você não pode dar um passo na sua vida. Se o Espírito Santo não te orientar, se você não parar no seu dia a dia e falar: Espírito Santo, me ensina como é que eu devo proceder. Me ensina como é que eu devo, Senhor, agir de acordo com essa situação, esse problema, aquela dificuldade que eu tenho. Porque somente quando Ele fala com você é que você pode tomar uma decisão. Isso é chamado de dependência. Irmãos, levar uma vida no cristianismo sem conhecer o Espírito Santo, sem entender a necessidade que nós temos do Espírito Santo, é um suicídio. Há muitas pessoas hoje estão cansadas, estão fadigadas, sabe? Estão abrindo mão mesmo de acreditar na vida, porque estão lutando na força do seu braço. Sabe, aquele cansaço que vem, que você fala assim: eu quero desistir da vida, porque eu não dou conta mais. Querido, você não precisa estar debaixo de uma situação como essa. Você pode contar com Deus que mora dentro de você. Você pode contar com aquele que vai te ensinar todas as coisas, aquele que vai te ajudar em todas as coisas. Ah, pastor, o que é o Espírito Santo? Porque o senhor leu ali que ele veio como o vento. Sim, como o vento, mas não é o vento. Ah, pastor, eu ouvi por muito tempo que o Espírito Santo é como se fosse uma fumaça.
Não, querido. O Espírito Santo é Deus. E Ele é tão Deus quanto o próprio Deus. E quanto Jesus, Ele é Deus. O Espírito Santo não é um Deus de escala menor. Ele não é o terceiro da Trindade no sentido de poder. Ele é tão Deus quanto Jesus. Ele é tão poderoso quanto Deus. E esse Espírito, Ele habita dentro de mim e de você, para nos ensinar a vencer nessa vida, a acreditar, a fazer a diferença. Porque tudo que nós fazemos que reflete a glória de Deus não é na nossa força, é na força do Espírito Santo. Eu estou falando com você que tem um ministério aqui dentro, você que tem sonhos, você que recebeu a palavra de Deus. Você não pode tentar construir a tua história sem falar: ei, Espírito Santo, me ajuda, me ensina o que é que eu devo fazer, fala comigo, eu preciso compreender o que o Senhor quer de mim. Há muitas pessoas confundindo a voz do Espírito Santo com a voz do diabo, por falta de relacionamento. Há muitas pessoas ouvindo condenações, acusações, e pensam: ah, é o Espírito Santo que está me condenando, é o Espírito Santo que está me acusando. Não, essa não é a função do Espírito Santo. O acusador é outro, como eu disse aqui no começo. O Espírito Santo é aquele que vai falar para você assim: filho, eu sei que você não tem capacidade, eu sei que você é limitado, eu sei disso, eu sei dos seus erros, dos seus pecados, de todos eles, dos que você já cometeu e dos que você ainda vai cometer, mas eu estou aqui para te ajudar a caminhar. Eu estou aqui para te mostrar o caminho, eu estou aqui para te conduzir. Irmãos, olha a revolução que o Espírito Santo cria na vida dos homens. Jesus está com os discípulos ali e ele fala o momento que ele vai ser levado aos céus. Mas ele fala assim: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu estarei enviando o Consolador. O Espírito Santo também, ele flui nessa essência, nesse manto de paternidade. Porque quando Jesus fala que não nos deixaria órfãos, é lógico que Ele está mandando alguém que tem entendimento de pai, alguém que vai cuidar da gente como pai, alguém que vai exercer paternidade nas nossas vidas. Aí Jesus fala assim: olha, não saiam, enquanto não for liberado sobre vocês o Espírito Santo. E ali aqueles homens tão limitados, tão frágeis, estão ali debaixo dessa palavra de Jesus, e estão orando e buscando, e estão ali num ambiente propício. E chega o dia do Pentecostes, o Espírito Santo é liberado sobre a igreja, e ela nunca mais foi a mesma coisa. Aqueles homens que eram pescadores, que estavam acostumados muito com o natural, agora estão vendo o sobrenatural acontecer. Porque o Espírito Santo foi liberado sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Jesus, quando fala a respeito disso, fala que poder descerá sobre nós. Poder não nosso, mas poder de Deus. Jesus está falando assim: olha, eu vou dar capacidade para vocês através do Espírito Santo. Sabe, porque eu sei que vocês não podem. Eu andei com vocês, eu sei as falhas de vocês, eu sei o quanto vocês são limitados. Mas eu vou mandar alguém que vai ajudar vocês. Eu vou mandar alguém que vai ser suporte na vida de vocês. Aí a gente vê uma revolução na vida dos discípulos. Pedro, depois que está cheio com o Espírito Santo, vai pregar, irmãos, e 3.000 convertidos. Um homem teria capacidade de convencer tantas pessoas do pecado? Será que existe alguém que é tão bom na comunicação que poderia ter influenciado 3.000 pessoas? Não, de fato não. Foi a ação do Espírito Santo, o poder de convencimento dele. Nós somos chamados, irmãos, para vivermos cheios do Espírito Santo. Ah, pastor, isso não é muita pretensão? Depende do que você está pensando. Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Ah, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo para pregar violentamente, ser conhecido nas nações e ser um grande pregador. Não, se o objetivo foi esse de fato, perdeu seu sentido. Mas se o objetivo da sua vida for ser cheio do Espírito Santo, para que você possa testemunhar a favor de Deus, Deus vai liberar isso sobre a sua vida.
Então não tenha medo de falar: Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Deus, eu não quero apenas porções do Teu Espírito Santo, porque Ele não foi liberado pela metade das nossas vidas. Deus não falou assim: eu vou liberar um pouquinho do Espírito Santo aqui nessa geração, mais um pouquinho naquela geração, mais um pouquinho naquela geração. Não. Quando Deus liberou o Espírito Santo sobre a igreja, liberou por completo. E não existe outra era no qual Ele vai vir, porque Ele já está aqui dentro de mim e dentro de você. Amém? Enchei-vos do Espírito Santo. Quem está falando isso é Paulo. Paulo é aquele mesmo que diz assim: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como que aquele homem consegue falar isso? Apenas na força do Espírito Santo. Essa declaração não é declaração propriamente de Paulo, é uma inspiração do Espírito Santo, levando ele a entender que o que capacitava ele viver em Jesus era o Espírito que habitava dentro dele. É isso. Quando a gente lê esse versículo aqui, irmãos, isso aqui não é apenas, como é que eu poderia falar, um conselho de Paulo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo não está ali apenas tentando dar uma ideia, ele está falando de uma ordem. É necessário que a igreja seja cheia do Espírito Santo. E igreja sou eu e você. Igreja somos nós. Então quando eu estiver cheio do Espírito Santo, eu vou compreender toda a vontade de Deus para a minha vida. E a confusão vai afastar de mim. E as crises de pensamento, de ideias, eu não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou, vão se dissipar quando eu estiver cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. E ali Paulo está usando uma linguagem, está usando um tipo. Ele usa ali o estado de embriaguez e fala assim: olha, não vos embriagueis com vinho. Como é que um cara que está chapado na manguaça ele fica? Como é que um cara que toma todas ele fica louco, ele perde o sentido, ele já age sem saber o que está fazendo ou como está fazendo, porque algo move ele, algo tira os sentidos dele. Paulo está falando assim: ó, não vos embriaguei com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do meu espírito e sejam movidos por ele. É isso que nos faz igreja. É isso que nos faz filhos, é sermos movidos pelo Espírito Santo. Mas para isso é necessário estar cheio. Porque enquanto não houver desse Espírito em mim, enquanto não houver desse Espírito transbordando através de mim, há espaço para confusão da minha mente, para que eu possa apontar os caminhos que eu deva seguir. Enchei-vos do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Meu Deus, que geração é essa? Uma geração que diz que conhece a Deus. Sim, eu amo a Deus, eu vivo com Deus, Deus está na minha casa, mas não é cheio do Espírito Santo. Não o conhece como Deus, não tem relacionamento com Ele, não sente a sua presença, não ouve a sua voz. Que geração é essa? Que igreja é essa que diz que tem intimidade com Deus, mas não o conhece? Não para ouvir, não para ser direcionado. Ei, as acusações que você ouve não vêm do Espírito Santo. Conheça Ele e você vai saber o que eu estou te falando. Conheça o Espírito Santo. O motivo para você estar aqui hoje não é porque você é bom demais, não é porque você é cuidadoso, mas é o amor dele que te traz aqui. É o amor dele que te envolve, que mostra para você que é possível. É possível viver uma história com ele. Por isso enchei-vos do Espírito Santo. Por isso se desfaçam de todas as coisas. Tira tudo que não é da parte dele, para que haja espaço na vida de vocês.
Enchei-vos do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Agora, pastor, para que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Para cumprir com toda a vontade de Deus. Alguém que é cheio do Espírito Santo vai ser como Jesus, irmãos. Alguém que é cheio do Espírito Santo aqui na igreja também é cheio do Espírito Santo lá fora. E ele está sendo como Jesus, porque é isso que nos faz filhos de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, querido, é ser cheio de Jesus na sua vida. É agir como Jesus agia. É falar como Ele falava. Sabe, é fazer o que Ele fazia. Talvez você pensou que ser cheio do Espírito Santo era somente falar em línguas, era somente demonstrar o poder de Deus na sua vida. Não, não é somente isso. É muito mais que isso. É você conseguir testemunhar como filho de Deus. É você entender que na sua força você não pode, e por isso você confia nele. Porque às vezes nós estamos falando com o Espírito Santo como se ele estivesse longe de nós. E nós estamos assim: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Mas quando você para e entende que Jesus já entrou na sua vida, você olha para dentro de você e Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está dentro de você. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Não tenha medo de ser alguém louco, apaixonado pelo Espírito Santo. Não tenha medo de ser alguém que demonstra o seu amor por Ele. A igreja precisa sair dessa situação mediana que ela está. A igreja precisa sair dessa situação morna que ela está, porque enquanto não houver entendimento disso, nós deixamos de ser igreja como deveríamos ser. E quando eu falo de ser igreja, eu não falo de ser perfeito. Entenda isso, pelo amor de Deus. Quando eu falo de ser igreja, eu estou te falando que o próprio Deus nos criou dessa forma. Nós somos pessoas imperfeitas. E é isso que nos atrai para essa dependência. Pelo amor de Deus, para de desconsiderar isso. Tem muita gente que está tentando levar um evangelho sozinho. Muita gente está tentando construir um evangelho sozinho. Tentando fazer, não, na minha força. Eu errei, eu pequei, não quero mais saber de Deus. Deus não quer mais saber de mim. Ei, conta com o Espírito Santo. Porque quando você não consegue orar mais, alguém que te conhece muito, ele começa a se manifestar com gemidos inexprimíveis em teu favor. Ele começa a falar com Deus a respeito seu, e você talvez nem perceba isso. Sabe, aquelas situações que você não sabe se vai levantar, mas de repente você começa a se erguer, começa a acreditar de novo. Querido, saiba que foram os gemidos inexprimíveis dele. Porque ainda que você não acredite em você, existe um Deus que acredita em você. Ainda que você já tenha desistido de você, existe um Deus que não desiste da sua vida. Não desiste de você. Enchei-vos do Espírito Santo. Querido, entenda isso. É um suicídio tentar viver com Deus sem contar com o Espírito Santo. É um suicídio. O Espírito Santo é uma pessoa. É meu amigo. É seu amigo. Como é que você trata um amigo de verdade?
Será que existe ali uma barreira entre você e um amigo? Será que existe uma formalidade entre você e um amigo? Não, quando alguém é teu amigo, de fato, você abraça, você beija, você conhece a pessoa. O Espírito Santo é o nosso amigo. A gente está precisando fazer umas loucuras aí pelo Espírito Santo. A gente está precisando fazer umas loucuras para o Espírito Santo. Porque quando é para minha namorada, querida, a gente para, sei lá. O namorado apaixonado, Luiz, ele para Bernardo Saião para falar que está apaixonado pela namorada. Ele sobe no trio elétrico, vestido de chapolim, começa a gritar: eu te amo, na porta lá do trabalho dela. Faz uma loucura para chamar a atenção. Nós estamos precisando fazer isso pelo Espírito Santo. Nós estamos precisando fazer isso pelo Espírito Santo, sabe? Irmãos, não tem medo disso não. Porque ser cheio é entender quem você é. Ser cheio é uma necessidade. Ser cheio é uma necessidade. Você precisa ser cheio. Eu preciso ser cheio. Sabe, a gente precisa compreender isso, irmãos. Aí Paulo fala assim: olha, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração, de verdade ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Presta atenção nisso. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu consigo louvar a Deus com verdade, independente da situação que eu estou passando. Por que não fala: olha, se você estiver feliz, louve? Não, quando você está cheio, você consegue louvar a Deus com verdade. Deus não quer a nossa perfeição, saiba disso. Ele quer a nossa verdade. É isso que Ele tem buscado na gente. Quando alguém vem aqui e fala assim: pastor, olha, eu era uma prostituta por aí, mas eu entrei aqui querendo mudar a minha vida. Deus não olha para o passado dessa prostituta, mas olha para a verdade dela. Ela quer ser curada, ela quer ser transformada, ela quer ser cheia do Espírito Santo. E para Deus o que vale é isso. E o que mexe com Deus é a verdade da gente. Mas muitas vezes nós estamos ali negociando as nossas verdades. Deus, o Senhor sabe. Não! A gente está tentando negociar com Deus o tempo todo, querido. Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu feri fulano porque eu fui ferido primeiro. Ah, Senhor, o Senhor sabe que essa dor que eu sinto na minha família é porque a minha esposa me traiu, não sei quem, e eu desisti do Senhor. Deus quer verdade. Se Deus achar alguém que entrou com verdade aqui, Deus muda a história dessa pessoa. Se Deus achar alguém aqui nesse lugar que tenha verdade para falar assim: Deus, o Senhor sabe quem eu fui no passado, nem eu me aceito, mas eu quero ser cheio com o Teu Espírito Santo. Ele não vai resistir a isso, querido. Ele vai transformar uma prostituta numa pastora. Ele vai transformar um ex-homossexual num pastor. Enchei-vos do Espírito Santo. E mais à frente diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito dessa palavra aqui, dando graças por tudo. E quando a Bíblia fala que é dando graças por tudo, a Bíblia não está excluindo os momentos difíceis da nossa vida. Quem é cheio do Espírito Santo consegue agradecer até mesmo nos momentos de açoite, nos momentos de dificuldade.
nos momentos, sabe, onde você tem tudo para afundar, mas por causa disso, de que você é cheio do Espírito Santo, uma força maior que você se manifesta, e você consegue agradecer a Deus em todas as coisas. Quem é cheio do Espírito Santo sabe que Deus é justo, que Deus é Pai, que Deus é misericordioso. Ah, pastor, eu estou passando por uma luta tão grande na minha vida, Deus se esqueceu de mim. Não. O Espírito Santo vai te fazer lembrar quem é Deus na sua vida. E aquilo que tem gerado morte na sua vida vai ser usado para te projetar. E lá na frente você vai entender que esse motivo de dor que você está passando aqui agora, nada mais é do que um impulso do Espírito Santo para você subir. A Bíblia fala que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E se Deus está procurando é porque não é tão fácil de achar. Os verdadeiros adoradores, eles sentam do lado dos falsos. E eles até se misturam dentro de uma visão humana. Mas Deus conhece os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Adorar o Pai em espírito significa dizer que o Espírito Santo nos capacita a compreender a revelação de quem Deus é em nossas vidas. Como é que você está conduzindo a tua casa, querido? Como é que você está olhando para o seu ministério? Como é que você está olhando para a sua vida, suas dificuldades, seus problemas? Você está tentando resolver na tua força? Para hoje, por favor. E fala assim: Espírito Santo, eu te dou espaço. Eu não quero mais conduzir, eu quero ser conduzido. O terceiro ponto, que é gerado por ser cheio do Espírito Santo, é algo que na prática é muito fácil de falar, mas não é muito fácil de viver. Ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe quem te capacita a amar o teu próximo? É o Espírito Santo. Sabe quem te capacita a ajudar pessoas que você particularmente não teria a mínima vontade de fazer isso? É o Espírito Santo. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu consigo cantar para o Senhor. Eu consigo liberar verdades do meu coração para Ele, independente da situação que eu estou vivendo. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu consigo agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida. Por tudo, por todas as coisas. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho capacidade para amar quem eu não poderia amar na minha força. Irmão, Deus vai destruir a gente com compaixão. Destruir conceitos errados. E vai injetar o conceito de compaixão dele. Esses dias aqui, 28, 29, 30 e 31, se eu fosse você, eu criava uma expectativa muito forte, porque Deus vai liberar um manto poderoso sobre a vida da igreja. Eu não vou conseguir amar você se não for com a ajuda do Espírito Santo. Você não vai conseguir me amar como pastor se não for com a ajuda do Espírito Santo. Tem dia que você vai falar assim: o pastor Tiago é massa, gente boa. E no outro dia, se você não tiver cheio, você vai falar assim: Deus, mata o pastor Tiago. Tem dia que eu vou achar você gente boa demais. Se eu não tiver cheio do Espírito Santo, no outro dia eu vou falar assim: tá amarrado. Em nome de Jesus.
É por isso que Paulo está falando, esteja cheio. Esteja cheio. Pastor, eu pensei que ser cheio do Espírito Santo era de vez em quando. E eu estou esperando os sedentos que vai chegar em outubro para ser cheio de novo do Espírito Santo. Não. Você pode ser cheio do Espírito Santo hoje, agora onde você está aí. Amém. Amém, irmãos. Ah, pastor, eu chapei. Pastor, lá no sedento, quando o pastor santo tocou na minha cabeça, pastor, pensa na unção. Mas o pastor santo foi embora, pastor Tiago. E só ficou vocês aqui. Tiago, Rafael, Rones, a galera que está aí. Que dia que o pastor santo volta? Não sei. Mas eu quero te falar que o pastor santo tem o mesmo Espírito que está dentro de você. Esse mesmo Espírito Santo que está na vida dele está dentro de você e dentro da minha vida. Então, o meu avivamento, Luiz, começa hoje. Eu sou cheio hoje do Espírito Santo porque ele está aqui. Ele está aqui, dentro de mim. Alguém pode falar, eu te amo, Espírito Santo, aqui? Não, feche seus olhos e fale isso com uma verdade. Espírito Santo, eu te amo. A gente tem que fazer umas loucuras aí, irmãos, como eu disse, a respeito do Espírito Santo. O pastor Lucim Barreto, uma vez eu ouvi numa mensagem dele, um testemunho, me chamou a atenção. Ele foi na casa de uma mulher, amiga dele. E ali ele foi na varanda, tinha uma cadeira bonita. Uma cadeira de balanço. E ele, de certo, ele pensou assim, né, aqui eu vou sentar. Mais confortável. E quando ele foi sentar na cadeira, a mulher falou assim, não senta aí. Levanta. E ele assustou, falou, meu Deus, o que é isso? A cadeira está aqui para sentar, não posso sentar. E a mulher falou assim, não, pastor, não leva a mal não. É porque essa cadeira é do meu amigo. E só ele senta aí. É só ele que senta aí. À tardezinha ele vem para cá. Eu coloco a minha do lado da dele e a gente conversa. E o pastor Lucim falou, é mesmo? Quem que é esse amigo? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Eu te convido a fazer uma loucura dentro da sua casa. Hoje ainda, vai para sua casa, pega uma cadeira e fala, Espírito Santo, senta aqui. Vamos conversar um pouco. Eu entendi hoje que tu é uma pessoa. E eu quero falar como tu fala. E eu quero viver como tu vive. E eu quero ser como tu é. Eu não sei se você já percebeu isso, mas quando você se relaciona muito com uma pessoa, você começa a se parecer com essa pessoa. Já percebeu isso? Você que tem um grande amigo ali que anda muito contigo, de repente você está falando igualzinho a pessoa por causa da convivência. A intimidade gera isso. Alguém fala assim, rapaz, você é amigo de fulano, não é por quê? Porque você fala igualzinho a ele. Você tem um jeitão dele. Uma vez eu conheci uma menina aqui, muito engraçado isso. Pelo menos pra mim, talvez você não vai rir. Eu conheci uma menina. Ela tá na igreja do Bela Vista. Ela chegou lá. E fui conversar com ela, né? Receber ela na igreja e tal. E ela vem conversar comigo, irmãos, gaúcha do pé à cabeça. Pois é, não sei o que, bar, né? Tal, bar, guri, pá. E eu falei, ó, do sul. Olha bem cá, de qual região que você é do sul? Paraíso do Tocantins. Paraíso do Tocantins. Eu falei, não, para com isso. Você nem me conhece, já tá curtindo com a minha cara. Não, eu sou de Paraíso, mas deixa eu te explicar, tchê. Eu falei, explica. É porque eu trabalho num lugar que só tem gaúcho. E eu de tanto conviver com esses gaúchos, eu não falo outra coisa do jeito que eles falam agora.
Aprendi. Eu não dou conta mais. Eu quero falar igual eu falava, mas eu não dou conta mais. É guri, é piá, é não sei o que. O leite é quente e não sei o que. E o Espírito Santo falou comigo assim: filhão, comigo é do mesmo jeito. Comigo é do mesmo jeito. Se você falar comigo, se você estiver perto de mim, se você andar comigo, se você ouvir a minha voz, se você me ter como seu amigo, você vai ser igual a mim. E eu nunca esqueci disso, irmãos. Nunca esqueci disso. Quando eu vou para o meu trabalho, eu sento na minha moto. Eu falo: Espírito Santo, senta aí atrás. Vamos comigo para o trabalho. E de casa para o trabalho eu vou orando em línguas, porque eu sei que é Ele que está me inspirando a falar com Deus. E uma oração que Deus faz, Deus Pai não pode rejeitar. Alguém ama o Espírito Santo aqui? Não, alguém ama o Espírito Santo aqui nesse lugar? Alguém que está disposto a ser como Ele? Então você vai ser como Ele. Vai falar como Ele. Vai agir como Ele. Irmãos, nós não vamos conhecer compaixão sem estar cheio do Espírito Santo. Essa revelação aqui do que é compaixão só vai acontecer quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. Do contrário, a gente vai pensar que sabe sobre compaixão. Porque quando a igreja ela tem conhecimento de algo, não é para alimentar o seu intelecto, mas é para que ela haja. O dia que entrar um homossexual aqui dentro da igreja, e talvez ele possa entrar com uma saia que vai dar um palmo aqui, e talvez ele tenha 1,80 m e uma costa muito larga, e talvez ele entre aqui com aquelas blusinhas que a barriga fica de fora. Sabe quem é que vai dar um abraço nesse rapaz? Quem está cheio do Espírito Santo. Sabe quem é que vai ter coragem de dar um abraço num homem desse? Quem não está com uma porção, ou pela metade, ou 80%, mas quem está cheio do Espírito Santo. Porque o abraço que você der nele vai curar a vida dele. E esse homossexual pode falar assim: cara, eu nunca recebi um abraço desse na minha vida. Cara, eu nunca recebi isso do meu pai. E você, aqui dentro dessa igreja, você me deu um abraço que eu nunca tive. O que é isso na sua vida? É o Espírito Santo em mim. O dia que vi uma prostituta aqui nesse lugar, e ela entrar aqui tão pronta quanto fosse para um programa, sabe quem é que vai abraçar essa mulher e dizer que Jesus ama ela? Quem é cheio do Espírito Santo. Que base bíblica é essa, pastor? É Jesus, irmãos. A base bíblica é Jesus. Porque Jesus não tinha medo de sentar perto das prostitutas. Jesus sentava ali com aquelas mulheres que estavam, sabe, à margem da sociedade, tantos perdidos.
O dia que a gente for cheio do Espírito Santo, nós vamos parar de brincar de ser igreja. Porque quando a igreja não é cheia do Espírito Santo, ela mata muito mais do que gera vida. E quando eu falo de igreja, querido, eu estou falando de pessoas, é eu e você. Igreja sou eu e é você. O dia que a compaixão invadir nossas casas, através desse transbordar do Espírito Santo, haverá uma conversão do coração de pais a filhos e de filhos a pais. Você vai aprender a sentar com seu filho e falar assim: filho, eu te amo. Eu quero o melhor para você. Me desculpa se eu errei com você, filho, eu quero que você entenda isso. Mas para isso tem que ser cheio do Espírito Santo. Relacionamentos vão ser restaurados quando você estiver cheia do Espírito Santo ou cheio do Espírito Santo. Esse marido meu não vem para a igreja, Deus leva ele não deixa eu ir para a igreja também, e não sei o que, ele não anda comigo, Deus, eu não aguento mais. Não, quando você estiver transbordando com o Espírito Santo, você vai chegar na sua casa e vai dar um beijo no seu marido e vai falar assim: querido, eu te amo. E eu estou disposta a pagar um preço pela sua vida. Mas tem que estar cheio. Os jovens que estão aqui nesse lugar, sabe quando é que vai acontecer um avivamento nas faculdades, nas escolas de paraíso? Quando houverem jovens cheios do Espírito Santo. Porque em todo tempo, ali, o rapazinho que é o playboy da faculdade, que talvez está interessado em você, menina, vai querer que você seja mais uma. Mas o dia que ele estiver de frente com alguém que é cheia do Espírito Santo, essa menina vai falar assim: olha, existe alguém que é apaixonado por você. E ele vai pensar que é ela. Ah, é mesmo? Eu já sabia. É você? Não, é o Espírito Santo. E ele quer mudar a sua história e a sua vida. Ser cheio é uma necessidade. Ser cheio é uma necessidade. Senhor, se não é para ser cheio do teu Espírito Santo, não vale a pena. Não vale a pena, irmãos. Se não é para ser cheio. Pastor, o senhor falou tudo que tinha para falar. E como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Com a sua verdade. Se você não aceitou Jesus na sua vida ainda, publicamente: Senhor, eu decidi, eu quero seguir o Senhor, eu quero viver contigo. Faz isso hoje. Se você já aceitou Jesus, fala: Senhor, eu cansei dessa vidinha mais ou menos. A partir de hoje eu quero ser cheio do Espírito Santo. E se ele achar verdade dentro de você, o Pentecostes vai ser forte na sua vida. Se coloque de pé, provedor. Se coloque de pé, provedor. Eu quero só os instrumentos aqui agora. Pode vir, o vocal pode vir para interceder, tá? Mas eu quero os instrumentos. Vamos deixar fluir o rio de Deus aqui nessa noite. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração mesmo agora nesse momento. E eu quero que você, querido, conte com a ação do Espírito Santo na sua vida nessa noite. Conta com Ele. Sabe, conta com Ele, conta com Ele, conta com a ajuda dEle. Feche seus olhos, comece a falar com o Espírito Santo. Chama Ele pelo nome, fala: Espírito Santo, preciso tanto do Senhor nessa noite. E apresente para Ele a verdade da sua vida, porque isso Ele não vai rejeitar. Como eu disse, Deus não quer a sua perfeição, quer a sua verdade.
Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para tocar você nessa noite, querido. Peça ao Espírito Santo para mover algumas coisas dentro de você. Peça a Ele para gerar alegria dentro de você se for preciso, para te mostrar o caminho se for preciso. Viver um evangelho sem o Espírito Santo não dá. Chega de viver um falso evangelho. Chega de viver sem estar cheio do Espírito Santo. Chega de não confiar no Espírito Santo. Ele está aqui nesse lugar, querido. Ele quer encher você nessa noite. Só depende de você. Só depende de você. Deixa Ele tomar você nessa noite. Clame por Ele. Peça que Ele venha sobre a sua vida nessa noite. Aquele que tem sede vai tomar, vai beber de rios de água vivas. Deixa o Espírito Santo sarar você. Deixa Ele curar você. Entregue a sua vida nessa noite. Espírito Santo, eu te quero, eu preciso do Senhor. Muda a minha história. Muda a minha história. Você que ora em outras línguas, comece a orar nesse momento. Você que já ora em outras línguas, a liberdade ao Espírito Santo nesse momento. Comece a entrar no sobrenatural de Deus. Provedores, saiam do seu lugar e comece a ministrar. Ministrem, provedores. Bebe dessa água, provedor. Bebe dessa água. Não para não, não para não. Existem provedores aqui nessa noite. Existem provedores aqui nessa noite. Deixa o Espírito Santo tomar a sua vida. Sem Ele não dá. Espírito Santo, sem o Senhor não dá. Nós queremos o Senhor. Nós te queremos, Espírito Santo. Ministra, provedores. Começa a ministrar, provedores. Ministramos cura nesse lugar. Cura, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Cura, cura, cura. Sara nessa noite, Espírito Santo. Sopra nesse lugar. Sopra nesse lugar. Vem com cura. E enche esse lugar. Vem, 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 vem.
Deixa o fogo queimar. Deixa o fogo arder. Deixa o fogo arder. Vem, Espírito Santo, sopra nesse lugar, sopra avivamento, 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 avivamento nesse lugar. Nos ensina o caminho da compaixão, nos ensina o caminho da compaixão. Sopra, Espírito. Não tenha medo da unção. Mergulhe, mergulhe. Queremos mais. Queremos mais. Mais de ti. Eu quero mais. Não menos que a tua glória, Espírito Santo. Não menos que a tua glória nesse lugar. Nós chamamos, nós chamamos. Eu quero, eu quero, eu quero, 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 quero. Eu quero. Yas, tu encheu a ela, vai. Restaura. Eu quero. Transforma em nome de Jesus. Água viva. Não tenha medo da unção não, querido. Não tenha medo da unção não. Há provedores nesse lugar. Chama por ti. Enche-me, enche-me com teu amor, com teu amor. Espírito Santo de Deus, eu preciso. Mais,
de cura, Deus liberou a identidade de provedores aqui nesse lugar, irmãos. salvação, Deus já liberou a identidade de provedores aqui nesse lugar. rio de vida, Os provedores sabem que são provedores. rio de cura, E agora eles se manifestam porque são filhos de Deus. salvação. Eu quero beber, Não se assuste com os provedores na igreja. Não se assuste com os provedores. eu quero beber, eu quero beber. Coloca a mão sobre o seu coração. Hoje eu não vou chamar você aqui à frente. Hoje eu não vou fazer apelo também. Quero mais, Mas eu queria que você fechasse seus olhos agora com a mão do seu coração. E repita comigo assim: Espírito Santo, eu quero te conhecer cada dia mais. Espírito Santo, me ensina a confiar que tu é meu amigo fiel, e que eu posso contar contigo. Espírito Santo, hoje eu entendi que o Senhor é o meu ensinador, que tu é o meu professor. Então todas as coisas que eu preciso aprender, me ensina, Espírito Santo. Enche a minha vida de alegria, enche a minha vida de paz, enche da tua presença, Espírito Santo, porque eu quero transbordar do Senhor. Espírito Santo, eu nasci para ser feliz do teu lado. Eu nasci para ser teu amigo íntimo. Entra na minha vida e muda a minha história, em nome de Jesus. Você que pode aplaudir Jesus bem forte nesse lugar, provedor, e libere um brado de vitória. Não, libere um brado de vitória, provedor. Você é cheio do Espírito Santo. Aleluia! Libera avivamento nesse lugar, Espírito Santo. Libera cura, libera compaixão nesse lugar. Nos leva ao centro da tua vontade. Estou cheio, aleluia! O que fazer, Espírito Santo, na tua presença? Ele me ama. Se assente em nome de Jesus.
Para você que veio a primeira vez aqui, não se assuste, por favor. Talvez você viu esse povo caindo aí, ó. Isso é uma identidade que Deus tem liberado sobre nós, de sermos provedores do reino de Deus. O povo está entendendo isso. Amém?